Youtuber Felca expõe uma rede de pedofilia. Mas como isso pode ser cobrado no seu concurso público? Imagine a seguinte situação. Você descobre que o Instagram da sua filha, de apenas 8 anos, tem 100 mil seguidores, mas quase todos são pedófilos, usando códigos secretos para trocarem material pornográfico infantil entre eles. Parece um filme de terror, não é? Pois foi exatamente isso que o youtuber Felca descobriu e expôs, e muitas consequências jurídicas podem aparecer na prova de vocês. Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Cordeiro, promotor de justiça em São Paulo, professor de ECA do Estratégia, e hoje vamos falar sobre um assunto que está no hype das redes sociais e que pode aparecer no seu concurso público. Em 7 de agosto de 2023, o youtuber Felca lançou um vídeo de 50 minutos chamado Adultização, que alcançou mais de 15 milhões de visualizações. O resultado foi imediato. O influencer Ítalo Santos, com mais de 12 milhões de seguidores, teve a sua conta removida do Instagram em menos de 24 horas. O Ministério Público da Paraíba, estado desse influenciador, confirmou que já estava investigando o caso desde 2024. Felca desenvolveu uma metodologia científica para demonstrar como os algoritmos facilitam o acesso de predadores ao conteúdo infantil. Ele criou uma conta nova e, seguindo perfis de crianças, em poucas horas o algoritmo começou a sugerir automaticamente contas de menores em situação de exposição e vídeos com comentários suspeitos. E o mais impressionante foi a descoberta de um sistema de códigos específicos que eram utilizados por esses predadores para que eles se identificassem. A investigação identificou códigos como trade, uma solicitação para a troca de materiais pornográficos infantis, VIP Telegram, um redirecionamento para grupos privados, link na bio com um direcionamento para plataformas menos monitoradas e o uso de GIFs para comunicação visual. Essa rede opera em 3 níveis: identificação mútua por esses códigos em comentários públicos, migração para plataformas criptografadas como o Telegram e monetização por intermédio de criptomoedas. Esse esquema transforma perfis de criança em verdadeiros pontos de encontro para predadores do mundo inteiro. Agora, vamos ao que interessa sob o ponto de vista jurídico, sobre como esse caso hypado pode aparecer na minha prova, começando pelos aspectos penais. Os crimes de pedofilia no ECA. O ECA criminaliza a pornografia infantil nos artigos 240, 241-e. Primeiro crime, artigo 240. Produção de conteúdo, 4 a 8 anos. Esse crime pune quem cria material pornográfico infantil, grava um vídeo de criança em situação sexual, dirige filmagens ou facilita a produção. Segundo crime, 241, comercialização. Pena de 4 a 8 anos. Esse crime pune quem vende material pornográfico infantil, vender fotos, vender vídeos, tudo isso com remuneração. Terceiro crime, 241-A, é o crime de distribuição, pena de 3 a 6 anos. E esse crime pune quem compartilha material pornográfico infantil. Atenção, inclui-se o verbo trocar, exatamente o código trade identificado pelo Felca. Então, comentar trade CP em foto de criança, essa troca é punida no 241-A. 241-B, posse, pena de 1 a 4 anos. Esse crime pune quem tem armazenado esse material pornográfico, como, por exemplo, quem baixa e guarda vídeos no celular. Atenção! Tema repetitivo 1168 do STJ. Os crimes do artigo 241-A e 241-B não se subsumem a um único comportamento criminoso e nem se aplica para eles o princípio da consunção. Haverá concurso material de delitos entre esses dois crimes. Mas o que é pornografia infantil? Artigo 241-E. Qualquer situação sexual com criança, real ou simulada, incluindo a exibição de órgãos genitais para fins sexuais. Você sabia
dessa diferença entre todos esses crimes? Agora, esses crimes serão julgados pela Justiça Federal ou estadual? Essa é uma questão complexa que gera muita confusão e certamente vai aparecer na sua prova. A solução está no tema repetitivo 393 do Supremo Tribunal Federal. O STF, ao julgar o recurso extraordinário 628-624, fixou a seguinte tese: compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes consistentes em disponibilizar ou adquirir material pornográfico que esteja acessível transnacionalmente, envolvendo criança ou adolescente, quando praticados por meio da rede mundial de computadores. Portanto, segundo o Supremo, para que a competência seja federal, eu preciso de dois requisitos cumulativos. Primeiro, a publicação do material deve ter ocorrido em uma ambiência virtual de sites de amplo e fácil acesso a qualquer conteúdo, em qualquer parte do planeta que esteja conectado à internet. Segundo, o material pornográfico envolvendo crianças ou adolescentes precisa estar acessível por alguém no estrangeiro, ainda que não haja evidências de que esse acesso no exterior realmente ocorreu. E aí, o Superior Tribunal de Justiça, interpretando essa tese do Supremo, decidiu o seguinte: conversas privadas via WhatsApp, Telegram privado ou chat do Facebook são de competência da Justiça estadual. O fundamento é simples. Embora essas conversas usem a internet, a comunicação ocorre entre pessoas específicas, escolhidas pelo emissor. Então temos aqui uma troca de informações privadas que não estão acessíveis a qualquer pessoa. Olhem o RHC 125440 do STJ. Lá, a quinta turma decidiu que a troca de mensagens por e-mail entre pessoas residentes no Brasil em uma conversa privada é de competência da Justiça estadual. E se eu tiver no mesmo contexto conversas privadas que em tese se sujeitariam à justiça estadual e também comentários públicos, acessos públicos em redes sociais que em tese se sujeitariam à justiça federal, qual seria a competência? Resposta: súmula 122 do STJ, que diz que compete à Justiça Federal o processo e julgamento unificado dos crimes conexos de competência da Justiça Federal e estadual, não se aplicando a regra do artigo 78, inciso 2, a linha A, do Código de Processo Penal. A Justiça Federal, portanto, vai atrair toda a competência nesses crimes conexos. Esses crimes que envolvem redes de pedofilia são de dificílima descoberta. Então, o legislador, por meio da Lei 13.441 de 2017, criou uma ferramenta específica para investigar crimes que tenham crianças ou adolescentes como vítimas na internet, a chamada infiltração de agentes policiais na internet. O artigo 190-A do ECA permite a infiltração para investigar crimes de pornografia infantil, mas precisa sempre de autorização judicial prévia, com fundamentação e limites claros dessa infiltração ouvido o Ministério Público. O prazo é limitado, 90 dias, que pode ser renovável sucessivas vezes por até 720. E essa ferramenta só pode ser utilizada se os demais meios de prova forem insuficientes. Vejam, o artigo 190-C do ECA prevê que o policial que oculta a identidade para colher provas e está infiltrado na internet não pratica esses crimes e não vai responder criminalmente por essas infrações. De modo que o objetivo dele claramente aqui é apurar elementos para poder punir esses pedófilos. Então, nenhuma consequência criminal ocorrerá com ele, exceto se houver excesso, se ele praticar algo que está fora da autorização prevista pelo juiz para aquela infiltração. Nesse caso concreto, com esses códigos identificados pelo FELCA, a polícia poderia se infiltrar nesses grupos VIP e Telegram, usar códigos trade para identificar esses participantes e mapear a rede de distribuição sem que os policiais fossem punidos
por isso. Mas esse conceito de adultização proposto pelo Felca no seu vídeo viola frontalmente os princípios fundamentais do Estatuto da Criança e do Adolescente. Não apenas consequências criminais podem decorrer contra esses agentes que trocam esses conteúdos de pornografia infantil, mas também consequências para os pais de crianças e adolescentes que acabam expondo seus filhos na internet. Podem inapelavelmente acontecer. A adultização pode ser definido como o processo de distanciamento da criança do seu mundo infantil e inserção precoce no mundo dos adultos. Isso viola 3 direitos fundamentais previstos no ECA. Primeiro, o direito ao desenvolvimento saudável do artigo 6º, que prevê respeito às etapas naturais do crescimento humano. Segundo, direito de brincar do artigo 16, inciso 4º do ECA, que reconhece que o direito fundamental a brincar é lúdico e, portanto, deve ser assegurado. E terceiro, a proteção contra a exploração no artigo 5º, que prevê que nenhuma criança pode ser objeto de nenhum tipo de exploração. De modo que, quando ocorre essa prematura exposição de crianças em conteúdos de conotação comercial ou sexual, estaremos diante de uma instrumentalização das crianças que certamente acarretará consequências para os seus pais que promoverem ou que forem coniventes com essas práticas. O Conselho Tutelar tem a atribuição de aplicar medidas aos pais irresponsáveis que expuserem os seus filhos na internet ou em qualquer outra situação, nos termos do artigo 129 do Estatuto da Criança e do Adolescente. De modo que, caso eles mantenham essa postura de exploração em relação aos filhos, haverá um descumprimento dos seus deveres inerentes à autoridade parental, ao poder familiar. E a consequência é a caracterização de infração administrativa do ECA, do artigo 249, que prevê pena de multa de 3 a 20 salários mínimos e, em caso de reincidência, o dobro de multa. A responsabilidade criminal dos pais também pode acontecer. Se eles eventualmente filmarem, divulgarem, comercializarem ou distribuírem esses conteúdos envolvendo seus filhos, eles responderão como autores desses crimes do artigo 240 e seguintes do ECA. Se, por outro lado, eles tomarem conhecimento de que existem terceiros veiculando essas imagens e nada fizerem de modo intencional, porque a monetização é o que mais interessa a eles, na posição de garantes, responderão nos termos do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, pela omissão penalmente relevante. Mas as plataformas de redes sociais também têm a sua responsabilização. A Lei 12.964 de 2014, o Marco Civil da Internet, previu no artigo 19 que as plataformas só responderão como regra por um conteúdo de terceiros depois de ordem judicial específica para a remoção. Mas o artigo 21 traz uma exceção muito importante. Em caso de nudez ou atos sexuais envolvendo crianças ou adolescentes, a remoção deve ocorrer em 24 horas após a notificação, independentemente de ordem judicial. E no nosso caso aqui, o Instagram removeu a conta do Ítalo Santos sem ordem judicial, por decisão própria baseada em políticas internas. Bom, 3 pontos importantes. As plataformas têm capacidade técnica de moderação. Existe uma falta de regulamentação específica e existe dependência da pressão pública para que tenhamos verdadeiramente ações efetivas. O caso Felca mostra como o direito digital e a proteção infantil se entrelaçam de forma
complexa. Para concursos públicos, dominar esses institutos é fundamental, em especial para carreiras da magistratura, do Ministério Público, de polícias e de defensoria pública. E se esse conteúdo foi útil para vocês, inscrevam-se aqui no canal do Estratégia Carreiras Jurídicas e compartilhem esse vídeo com colegas que estudam para concurso. Esse conhecimento certamente pode salvar uma questão de prova e, o mais importante, pode contribuir para a proteção efetiva de crianças e adolescentes. Deixem nos comentários se vocês querem análises de outros casos atuais com aplicação jurídica que podem aparecer na sua prova. Eu sou o professor Gustavo Cordeiro, professor de ECA no Estratégia, e deixo a vocês um forte abraço. Até o próximo vídeo.